Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Nessa manhã, mais um dia estamos aqui juntos para estudarmos a palavra e eu espero que você seja edificado nessa manhã. Tenho certeza de que isso vai acontecer, amém? Então seja muito bem-vindo a mais um devocional da manhã no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos iniciar então o capítulo 2, onde nós temos aqui as cartas enviadas às 7 igrejas. E hoje nós vamos ver a primeira carta enviada à igreja de Éfeso. Agora vamos entender um pouquinho e conhecer a igreja de Éfeso e a importância que essa igreja tinha. Ela foi escolhida como a primeira igreja a receber a carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse, né? Então, tudo aquilo que foi escrito foi enviado a essas 7 igrejas que nós veremos agora nos próximos dias. Tá? Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior, né? Eles dizem ali os estudiosos que era, na época, a maior cidade daquela região. Então, a gente viu ali que as 7 igrejas elas estavam, ou estão, na verdade, até os dias de hoje, ali na atual Turquia. Então, Éfeso era uma das maiores cidades e ali tinha uma igreja, tá? Ali tinha um povo que se reunia ali, tanto judeus quanto cristãos. Então é muito importante a gente entender um pouquinho a respeito dessa cidade, né? Éfeso, na verdade, por ser uma das maiores cidades daquela região, era uma cidade portuária e era por ali que escoava toda a produção, tudo aquilo que era enviado, né, ali tanto para a Grécia quanto fosse para Roma. Lembrando que naquela época era o Império Romano que dominava. Então Roma tinha muito contato com todas as outras cidades, né, os outros continentes. Então ali era um ponto de escoamento, né, de toda a produção, de todos os materiais que eram enviados para as outras cidades por rota marítima, no caso. Então passava tudo por Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. Era uma cidade que realmente tinha um valor muito grande. Então o evangelho foi propagado também naquela cidade. Outra coisa interessante é que ali naquela cidade havia o templo da deusa Diana. E era um templo muito grande, era um templo muito conhecido dos efésios. E a idolatria era muito grande também naquela cidade ali. Outra informação importante é que o apóstolo Paulo, ele ficou ali em Éfeso. Na verdade, Éfeso foi a cidade que Paulo ficou mais tempo, na verdade, né? 3 anos ele ficou ali. Em nenhuma outra cidade ele ficou todo esse tempo. Então Paulo gastou bastante tempo ali dentro da cidade de Éfeso para ensinar os cristãos, aqueles judeus que iam se convertendo ao cristianismo, né? Então isso é muito importante também notar. E outra coisa é que o apóstolo João, ele morava em Éfeso. Foi o local que ele morreu, foi em Éfeso. Assim como eu disse, não se sabe se o apóstolo João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Então a gente vai deixar isso aberto porque não existe uma resposta definitiva para essa pergunta, tá? Então eu até respondi ali no WhatsApp para quem está junto comigo ali no grupo do WhatsApp, né? As 3 possibilidades de quem escreveu o livro do Apocalipse. Então, o apóstolo João, ele morava em Éfeso. Então, é uma das possibilidades, mas a gente viu ali que pode ser ou pode não ser, tá? Então, aqui, dadas essa introdução à cidade de Éfeso, nós vamos entrar agora na carta que foi enviada, então, né? Para a igreja de Éfeso. Lembrando que essas cartas aqui foram enviadas a todas as igrejas, né? Todas as igrejas receberam o livro do Apocalipse. Então Éfeso foi a primeira. Outra coisa que eu já estava quase esquecendo aqui. Éfeso foi a primeira porque era o local onde teria ali uma maior mobilidade, porque a carta, né, do Apocalipse, ela foi fazendo uma espécie de círculo. Se você olhar no mapa, você vai ver que as 7 igrejas elas têm uma sequência em ordem aqui, ó. Então, igreja de Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo. Você vai ver que começa em Éfeso, vai para Esmirna, Pérgamo e assim vai até a última igreja, que é a 7ª, para voltar então a Éfeso, fechando esse círculo. Então, provavelmente foi por isso que começou em Éfeso. Então diz assim, versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Quem é esse? Jesus Cristo. Nós lemos ontem
justamente essas palavras aqui, né? Ele anda entre os candelabros. Os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas para as quais foram enviadas a carta do Apocalipse, né? E as 7 estrelas são 7 anjos da igreja, tá? Aqui, essas 7 estrelas referem-se a 2 possibilidades. Seriam anjos mesmo, né? A própria palavra dizendo que seriam anjos, como é que eu poderia dizer, que ministravam a igreja, né? Cada um cuidando de uma igreja. Ou esses anjos poderiam significar os anciãos ou os líderes de cada uma das igrejas, tá? Então tem as... Desculpa, tô com uma tossezinha chata aqui. Então tem essas 2 possibilidades. E aqui no versículo 2, então, como Jesus está falando, ele diz assim: eu conheço as suas obras. Falando para quem? Para a igreja de Éfeso. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha que interessante. Eu sei as tuas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Por que Jesus estava falando isso para a igreja de Éfeso? Porque a igreja de Éfeso foi a primeira igreja, digamos, que foi formada ali, foi do início mesmo da era da igreja. Logo após a descida do Pentecostes, a gente teve toda aquela dispersão dos judeus, logo após a morte de Estevão, e isso foi sendo fundadas igrejas em várias cidades, em vários lugares. E inclusive em Éfeso foi um dos lugares que a igreja também se iniciou. Então, a igreja de Éfeso representa o início da igreja, a era da igreja. A gente vai ver depois, mais à frente, cada igreja ela representa uma era, até a era que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, Éfeso representava o início da igreja. E aqui, então, Jesus está dizendo: eu conheço suas obras, o seu trabalho árduo. Por quê? Porque o trabalho de evangelismo é árduo. Ninguém consegue levar a palavra sem trabalho, sem esforço. E é isso que Jesus estava querendo dizer para aquela igreja. Eu estou vendo tudo. Eu estou contemplando todo o teu trabalho árduo, tudo que você está fazendo e a tua perseverança. Tá? Sei que você não pode tolerar homens maus. Provavelmente esses homens maus eram homens que disturpavam ou eles distorciam, deturpavam ou distorciam a palavra do evangelho. Basicamente era isso. A gente vai ver aqui um grupo de pessoas, uma seita que provavelmente se inclui também nesses homens maus, mas a ideia aqui é daqueles que eles pegavam o evangelho e distorciam, deturpavam a palavra. Tentavam enganar as pessoas. E então Jesus está dizendo: eu sei que você não pode tolerar esse tipo de pessoa, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, ou seja, eram mentirosos. E descobriu que eles eram impostores. Como que você pode saber que uma pessoa é aquilo que ela está dizendo que é? Pelos frutos. Que frutos? Os frutos do Espírito. Então você entende que se a pessoa tem o Espírito de Deus dentro de si, ela precisa expor os frutos na vida dela, os frutos do Espírito. E aí você pode ir lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e você vai ver quais são os frutos do Espírito. E esses homens diziam ser apóstolos, mas ninguém via o fruto do Espírito na vida deles. Então eles eram impostores. Você tem perseverado, Jesus dizendo para a igreja de Éfeso, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então essa primeira parte aqui é um elogio que Jesus está fazendo à igreja. Veja bem que interessante. A gente vai ver nas demais cartas para as outras igrejas que sempre há primeiro um elogio, depois uma exortação e por fim uma promessa. Você vai perceber isso, que é muito interessante. Então, aqui nós falamos do elogio que Jesus está dando à igreja de Éfeso. A era da igreja seria a representação aqui, né? Agora, Jesus vai trazer aqui uma exortação para a igreja de Éfeso. E vai dizer o seguinte: contra você, olha que forte isso. Jesus dizendo contra você, olha só, não era um problema pequeno. Isso aqui fazia com que Jesus estivesse contra a igreja por conta daquilo que ele vai falar agora. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, você abandonou aquele amor que você tinha no começo. Então aqui a gente pode considerar que logo após a descida do Espírito Santo foi um mover tão grande do Espírito. Porém, a igreja, logo após receber a palavra, viveu esse tempo, né?
de fervor e foi se esfriando até o momento em que eles se acostumaram, ou seja, tudo se tornou piloto automático. E aí Jesus diz, olha, isso aí eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. E aí ele diz assim, lembre-se de onde caiu. Olha só que interessante. Como que você faz para lembrar de algo? Você precisa pensar. Você precisa parar um pouquinho, botar o pé no freio e pensar. Onde foi que eu caí? O que foi que eu fiz de errado? Por que eu esfriei no amor, na fé? E aí você para e pensa. E aí qual que é o próximo passo então? Jesus dá aqui a dica. Ele diz assim, ó, lembre-se onde caiu. Arrependa-se. Tá? Então, lembrar, você precisa lembrar onde foi que você caiu, você precisa se arrepender e em seguida ele diz assim, e pratique as obras que praticava no princípio. Então aqui já é uma fórmula para mim e para você também, que Jesus traz aqui para a igreja de Éfeso. Mas ele está dizendo isso para a igreja, se arrependam. Lembre onde é que foi que vocês caíram, o que foi que aconteceu, arrependam-se disso que vocês fizeram, e então volte a praticar as obras do início. Porque senão, olha o que ele diz aqui, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o que representava o candelabro? Então Jesus estava passeando, né, com 7 estrelas nas mãos, representando os 7 anjos, e ele passeava entre 7 candelabros. O que eram esses candelabros? As próprias igrejas, essas 7 igrejas aqui. Jesus passeava entre as igrejas, ou seja, ele observava cada igreja. Se a igreja tinha o candelabro, é porque ela era digna de ser chamada de igreja. Só que Jesus disse, olha, se vocês não se arrependerem e voltarem às primeiras obras, o que vai acontecer? Eu vou tirar a vocês a posição de igreja que vocês estão recebendo. Porque era um privilégio ser chamado de igreja. Mas Jesus disse, olha, vocês podem perder essa posição, vocês podem perder esse privilégio de ser chamado de igreja. Então o candelabro aqui, ele diz, eu tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou seja, vocês não vão mais ser chamados de minha igreja. Era isso que Jesus estava querendo dizer para a igreja de Éfeso. Aí então Jesus vem para a parte agora da promessa, né? Ele dá uma suavizada. Então ele vem com um elogio, ele vem com uma exortação e enfim com uma promessa, uma parte mais suave. Então é o sanduíche que a gente chama, né? Quando você precisa chamar a atenção de alguém, primeiro você elogia a pessoa, os pontos fortes da pessoa, depois você vai para aquilo que você quer chamar a atenção. E por fim, você traz algo positivo também para a pessoa. É exatamente o que acontece aqui nas 7 igrejas que a gente vai ver, as 7 cartas. E então Jesus diz, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Ou seja, Jesus está citando aqui um grupo de pessoas ou uma seita que distorcia a palavra. Seria uma referência àqueles homens maus que a gente viu aqui no início da carta, né? Esses homens maus provavelmente seriam esses nicolaítas também, além de outros, né? Mas os nicolaítas eram uma seita, então Jesus cita esses nicolaítas porque eles eram uma seita que realmente estava causando prejuízo para a igreja. E então ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Por que ele fala isso? Porque o ouvir é uma ação que você precisa parar e ouvir. É uma ação voluntária. Você precisa ouvir aquilo que está sendo dito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas quais? As 7 igrejas, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que seria essa árvore da vida? A eternidade. Ou seja, todos aqueles que vencerem vão comer da árvore do fruto, né, da árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Então, essa é uma promessa que Jesus fez então a todos aqueles que vencerem. Então, essa primeira carta à igreja de Éfeso aqui é uma carta muito importante e a gente teve então esse panorama, aquilo que Jesus fez ou falou para essa igreja, e nós vamos ver que isso vai se repetir, esse formato, né, vai se repetir nas outras cartas também, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor, tá? Se você pode, feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso, esse devocional, essa leitura, Pai.
Pedimos que Tu venha nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra cada dia com mais, Senhor, eficácia, cada dia, Senhor, entendendo mais o Teu propósito para as nossas vidas. Abençoa cada um que está comigo, Senhor, nessa manhã, fortalece, guarda, livra de todo mal, Pai. Deus, eu peço, Senhor, que Tu cuide de cada um, Senhor, nos mais pequenos detalhes. E eu sei que Tu é poderoso, Pai, para fazer isso. Nós confiamos e cremos em Ti, na Tua palavra e no Teu poder. E nos ajuda, Pai, a vivermos o Teu propósito, não esfriarmos, não nos acostumarmos, não entrarmos no piloto automático, mas que a gente possa ser fervoroso na Tua presença. Em nome de Jesus é a minha oração e eu Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Queria pedir para você se inscrever no canal, se você puder. Tá? Se você quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, lá eu posto sempre os links também, né? Algumas informações a mais, abro também para perguntas, isso é bem interessante. Se você quiser, tá aqui embaixo no primeiro link, eu vou deixar no card aqui também, acho que ou vai estar desse lado ou desse lado aqui, tá? Você pode estar entrando no grupo do WhatsApp, então se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo e deixa seu comentário, tá? Vou pedir para você deixar aqui porque assim eu sei quem está assistindo, né? Então é muito bom para mim também saber que você está gostando, está entendendo, está sendo abençoado. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã, o vídeo já está disponível e eu conto com você para juntos estudarmos a palavra do Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até lá.